Estruturei esta intervenção em 3 pontos, estes que vêm. A avaliação do ciclo de vida de uma cidade é um raciocínio relativamente novo. Ela é geralmente realizada através de levantamentos estatísticos de desenvolvimento e modernização urbanos e por métodos de monitorização das mudanças positivas e negativas. Tal como o ciclo de vida de um produto ou de um destino turístico, o ciclo de vida da cidade é uma ferramenta de análise importante, tendo em vista a realização programada de planos de ordenamento do território, planos operacionais, entre outros, na medida em que delinear estratégias pressupõe conhecer a sua evolução e em que estádio de desenvolvimento se encontra para assim sugerir as ações, medidas e ou iniciativas a promover. Esta problemática também se associa às escalas. Há alguns anos dizia-se que a globalização iria destruir as diferenças locais, homogeneizando o espaço e a sociedade. Hoje, o debate não se coloca mais nestes termos. Tanto as peculiaridades locais como a própria globalização económica passou a valorizar as diferenças dos lugares, fazendo desta distinção um atrativo para o capital económico. Uma cidade é sonhada, projetada, construída e vivenciada. Na sua evolução, ora se parece transformar de uma forma vertiginosa, ora parece permanecer quase imutável na sua morfologia e na sua identidade. São os tempos da cidade. No nosso caso de estudo, sabemos como as cidades e estâncias termais, com as suas características próprias, são espaços intrinsecamente de terapia e lazer. E algumas delas ganharam outras funções e outros desempenhos estratégicos. Na sua essência, o sistema formado pelos recursos naturais e valores patrimoniais constitui um traço estruturante da paisagem e da ambiência destas cidades. Desde logo, a salvaguarda nas melhores condições do perímetro de proteção termal relativamente às captações de água subterrânea. A determinação, delimitação e fixação dos perímetros de proteção a montante da captação dependem das características hidrogeológicas e constituem atos de natureza complexa. Exige-se que nesses perímetros sejam tomadas as mais exigentes medidas de prevenção e proteção, eliminando ou evitando possíveis focos de poluição. Caso contrário, é posto em causa o futuro da atividade termal, dado que a poluição de um aquífero é, por vezes, irreversível ou de regeneração difícil. O aquífero é, portanto, parte essencial do ecossistema da cidade termal, cujo modelo de desenvolvimento se suporta num recurso essencial, a água. A esta juntam-se os edifícios induzidos pelo termalismo, os balneários, os bovetes, os hotéis, os casinos, pavilhões de nascente e de engarrafamento, jardins e parques arbóreos para a prática desportiva e para o lazer. O desenho destas terras de águas é o suporte de um estilo de vida exclusivo, cujos ícones são a sua manifestação maior e cenários de representação de uma imagética associada às práticas de terapia e de lazer. Ela é a cidade que, acima do solo, deve aproximar-se de Igeia, a cidade da saúde, de Richardson, de 1876, e no subsolo preservar a riqueza aquífera, tal como Isaura, a cidade dos 1000 poços, na Cidade Invisível de Calvino, de 1972. O tempo das cidades é algo a que também podemos associar as suas identidades, mesmo com a perda momentânea da sua função mais distintiva. Por exemplo, como vemos na imagem, a cidade inglesa de Bath sobreviveu exportando a sua imagem de cidade termal quando as suas termas fecharam por inquinação das águas em 1976, até à abertura do novo balneário termal em 2006. E isto foi possível porque manteve a sua imagética urbana e turística associada a essa identidade, mesmo sem ter, nesse largo período, um balneário em funcionamento. O tempo aqui, associado a esta imagética, parece que não parou. A cidade termal é, pois, um sistema dinâmico impulsionado por forças positivas e negativas, aberto a conflitos e cooperações internas e externas e composto por subsistemas.
O seu futuro é sempre pensado na incerteza do que nos espera. O visionismo configura um mundo instável, flutuante, descontínuo e inesperado. Estruturas organizadas ou caóticas do presente podem esperar diferentes oportunidades, beneficiando da ordem ou do caos herdados. Essas oportunidades conduzem a estratégias e ações para antecipar comportamentos futuros, fortalecer a competitividade, regenerar a cidade, continuar-lhe o ciclo de vida. A cidade, como lugar de residência ou destino turístico, é uma resultante de ciclos e impulsos de desenvolvimento, desde o período pré-industrial ao pós-industrial. Presentemente, a cidade tradicional confronta-se com a evolução tecnológica digital. Mesmo uma cidade termal que tem raiz num recurso natural e em equipamentos induzidos pelo termalismo, não se pode aliar das características sistémicas e complexas, porque são estas que conferem uma mudança de maior alcance na sua estrutura. Esta mudança pode e deve ampliá-la de conteúdos e formas de relacionamento na própria cidade, por parte dos utentes, tendo em vista duas ordens de razões. Primeira, o papel crescente adquirido pelas novas tecnologias. E segunda, as novas experiências e o incremento de políticas de gestão urbana com base no saber e no clima organizacional, de forma a que se dê um esforço constante para transformar as vantagens comparadas em vantagens competitivas. No caso concreto de uma cidade em busca da sua identidade termal, como é o caso das Caldas da Rainha, potenciar o seu centro urbano como parque de saúde, integrando aspectos patrimoniais, de cultura e de natureza, é apostar nas identidades plurais e práticas novas da apropriação material e simbólica do espaço e do tempo. A diversidade cultural, a multiplicidade de usos urbanos e a difusão de tecnologias de comunicação rasgam as fronteiras do cotidiano dos lugares. Para além do Estado e do mercado de troca de bens e serviços, há novas dinâmicas de pensar, há novas dimensões de pensar a construção de referências para a vida em sociedade. É nesse sentido que a retomada do papel da cidadania como instância política é necessária e inadiável. Quase a finalizar, direi que as cidades são um palco de tensões, de desafios, de planeamento, de ação política e de cidadania, hoje em Portugal e fora dele. E tal como disse Fernando Pessoa há quase um século, no número único do Portugal futurista de 1917, a Europa quer o poeta que busque a imortalidade ardentemente. Nas cidades termais, em que a água quente amorna os corpos, há poesia no tempo e no espaço. Há sedução entre os corpos e as ambiências. Uma cidade que respira sedução deve manter-se viva. Essa cidade da água, sempre em risco pelos perigos ambientais, afinal, durará o que tiver que durar enquanto cidade termal. Pode vir a ser uma outra coisa também, e voltar a sê-lo, numa constância sedução entre o corpo e a água e entre o tempo e o espaço, porque, tal como referimos no resumo desta comunicação, ser imortal não é apenas viver para sempre, mas, essencialmente, não morrer aos olhos dos que connosco se cruzam. Muito obrigado pela atenção.